O meu nome é Nivaldo Brito. Este é o segundo vídeo que eu estou a falar sobre um homem interessante. Um homem que era apaixonado pelo conhecimento, pelo saber. Era um homem honesto e tentava dar o seu contributo para a humanidade. Aristóteles, não é? Sobre Aristóteles. Então, estivemos a falar de que eles, tanto Aristóteles como vários teólogos que seguiram, que adotaram os ensinos de Aristóteles, eles foram além do que a Bíblia diz. Por exemplo, alguns teólogos antigos adotaram a ideia de Aristóteles de que a Terra era o centro do universo. E isto aconteceu porque interpretaram passagens bíblicas de modo errado. Por exemplo, há um salmo da Bíblia. Vamos ver. Salmo 104. 104, 5. Diz assim: Ele estabeleceu a terra nos seus alicerces. Ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Então aqui fala que a terra nunca, jamais será tirada do seu lugar. Então, agora o que é que aconteceu? Nesse texto, a Bíblia não está falando de um lugar da terra no universo. Porque eles pensavam que, os teólogos pensavam que neste versículo do Salmo 104:5, que a Bíblia está a falar que a terra tinha um lugar no universo. E este lugar era o centro do universo. Então eles interpretaram isso desse modo. Mas a Bíblia não está a falar disso. Na verdade, o escritor desse salmo usou a linguagem poética para dizer que a vontade de Deus é que a terra nunca deixe de existir. Ou seja, o livro de Salmo, ou vários livros da Bíblia, é escrito em linguagem poética. Não é? Assim como nós também usamos a linguagem para dizer muitas coisas. Por exemplo, nós costumamos dizer os 4 cantos da terra. Mas a terra não tem 4 cantos. Não é? Mas é uma forma de usar a linguagem. Não é? Nós também costumamos dizer assim: não, eu vou dizer isso para todo mundo. Todo mundo vai ficar a saber. Mas o mundo não tem ouvido. O planeta, o mundo não tem ouvido para... O mundo não é uma pessoa para ouvir. Mas estamos a dizer que toda a gente vai ouvir tal coisa. Não é? Etc. Nós usamos linguagem para expressar conceitos ou para afirmar qualquer coisa. E então esses teólogos, eles não tinham o Espírito de Deus e não conseguiram interpretar a Bíblia de modo certo. Por isso que, para nós interpretarmos a Bíblia de forma correta e legítima, temos que ter o Espírito de Deus. E Deus dá esse Espírito a quem o busca de verdade. Quem o busca de verdade e sinceridade. Deus conhece o coração e dá o Espírito. Não é? Por isso que há muitas pseudo-interpretações da Bíblia, não é? Mas, na verdade, o escritor desse salmo queria dizer que era a vontade de Deus, que a terra nunca deixasse de existir, conforme está escrito em Eclesiastes. Eclesiastes 1:4. Eclesiastes 1:4 diz assim: Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, este é o que o escritor bíblico quer dizer, de que a terra nunca será destruída. Não é? A terra permanece para sempre. Deus criou para sempre. De modo que, quando a Bíblia entra no campo da ciência, ela é sempre exata. Embora a Bíblia não é um livro de ciências, não é? Mas quando ela fala de ciência, acerta sempre exato. Vamos ver um exemplo disso. Jó, o livro de Jó, onde é que a Bíblia vai entrar no campo da ciência. Jó, Jó 26:7.
modo que, inspirada por Deus, diz assim, 26:7. Ele, Deus, estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Então aqui diz que a terra está suspenso sobre o nada. Então não há nada que segura a terra, não é? Porque antigamente havia vários conceitos sobre a origem da terra. Os gregos, eu acho que eram os gregos, não é? Eles ensinavam que a terra estava nas costas de uma tartaruga gigante, e essa tartaruga andava dentro de um mar, um abismo de água enorme, e a tartaruga flutuava ali, e nas costas da tartaruga existia 4 elefantes com as suas trombas, e eles seguravam a terra. Esse era um conceito mitológico dos gregos. Não é? Etc, etc. Havia outro conceito oriental que falava do ovo cósmico. Havia um grande ovo cósmico que quebrou-se, então a Terra nasceu, etc, etc. Não é? Mas a Bíblia não. A Bíblia veio dizer que a Terra está suspenso sobre o nada. Agora, Jó 26:7 foi escrito, esse livro foi escrito há cerca de 3.500 anos atrás. Não é? E diz que Deus suspende a terra sobre o nada. Como é que o escritor de Jó sabia? Nesse caso foi Moisés, o profeta Moisés, é que escreveu o livro de Jó. Como é que Moisés sabia disso? Ele era Isaac Newton que descobriu esta lei da gravidade? Não, ele não era cientista, mas só pode ser por inspiração divina. Não é? Certamente que sim. Também em Jó, outra passagem da Bíblia, Jó 38, 33. Então diz assim, 38, 33. Por acaso, conheces as leis que governam os céus? Ou podes impor a autoridade delas sobre a terra? Então aqui a pergunta que está sendo feita é: conhece as leis que governam os céus? Então isto quer dizer que a Bíblia fala que existem leis que governam os céus, os planetas, não é? Por exemplo, quando a Terra está a percorrer que gira em torno do Sol, não é? Na sua órbita, quando a Terra está a correr na sua órbita. Existe uma lei, não é? Que ele não sai dali e pode chocar com outros corpos celestes. Não, existe uma lei que ela segue aquela lei. Então, a Bíblia fala que a lei que governa os céus, os corpos celestes, não é? De modo que a Bíblia, então, quando ela entra no campo científico, ela é exata. Não é? Não é isso que se esperaria de um livro de Deus? Certamente que sim, porque isso foi escrito há 3.500 anos atrás. Ainda nem tinha descoberto ainda a lei da gravidade, não é? Imagine só. De modo que a Bíblia nunca erra. A Bíblia é um livro infalível, não é? Agora, só que no primeiro vídeo, tivemos a analisar no primeiro vídeo, há várias interpretações erradas que fizeram acerca da Bíblia e do conceito que a Bíblia tem sobre a Terra e sobre o Universo. Por isso, se o amigo ou amiga ainda não tem observado o primeiro vídeo, convido a observar para poder entender mais plenamente esse assunto. Então, deste modo, chegamos assim ao fim de falar sobre este homem Aristóteles, que realmente foi um bom homem, sim senhor, um homem apaixonado pelo conhecimento, também que deu o seu contributo para o conhecimento da humanidade. Portanto, certamente podemos ver então que a Bíblia é um livro exato.